Olá, bom dia, ótima sexta-feira para você que está aí nos assistindo. Gente, sexta-feira é dia de testemunho. E o testemunho de hoje, quando a produção me passou, eu falei, meu Deus do céu, vou conhecer de perto esse testemunho, testemunho de ressurreição, testemunho de perdão. Não vou falar mais, não vou dar mais spoiler. Enquanto isso, vai um louvor que eu vou indo para a nossa sala para já você ver esse testemunho de perto. E mesmo que o futuro seja incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer se tu és meu guia? Não há o que temer. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti, 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 leve estarei. Já estamos aqui na sala, estávamos conhecendo um pouco a história. E quando me passaram a história, eu não imaginava. Eu falava, não, quando me contaram, né, do testemunho, né, eu falei, meu Deus, que forte. Tem uma nenê pequenininha de 1 ano e 7 meses, o Fer também. Falei, meu Deus. E a gente foi conversando, descobrindo que Jesus fez muitas coisas desde lá do início. Queria que vocês compartilhassem com a gente. Bom dia. Vou dar bom dia para quem está em casa. Bom dia. Se prepare que a história é uma série, né? Aí já falando. É uma... Meu Deus do céu. É uma série de superação, de né? superação. É verdade. Meu Deus do céu. A gente se conheceu tem 20 anos. 20, vai fazer 20 anos. Ah. Temos 4 filhos. Um de 18, 13, 8 anos e a pequena Eloá, de 10 meses. A gente, antes de se conhecer, né, eu morava em São Paulo com os meus pais. Meu pai era presbítero, minha mãe ministra de louvor. E aí a gente não teve uma vida muito fácil. Lá a gente passou por muitas coisas, por muita dificuldade. E depois de um tempo, por abusos do meu pai, a gente fugiu de São Paulo e foi para Recife. Teu pai? Foi para Recife, Pernambuco. E lá a gente passou por mais dificuldades. A minha mãe me deixou um tempo na casa do meu avô, com a esposa dele.
E eu e meu irmão e as minhas 2 irmãs, que a gente somos em 4 também, foi para casa das minhas tias, cada um foi para um Dividiu. canto. Porque não tinha, a gente não tinha onde morar. Aí aconteceu outros abusos psicológicos, físicos, lá na casa do meu avô. E eu não aguentava mais a vida que eu estava tendo lá. Eu comecei a humilhar muito meu avô, a brigar, queria atenção para que ele me devolvesse para casa da minha mãe. Acabar com aquilo tudo. Ele me levou para casa da minha mãe. Fez, Betânia, eu não aguento mais essa menina. Toma, vai, né, fica com ela. E aí, quando eu cheguei lá, a minha mãe, porque ela não tinha condições de cuidar da gente, ela trabalhava dia e noite, mas ela não tinha condições nem financeiras, nem ela não ficava em casa. Então ela me deu para outra moça, que eu não lembro o nome dela, eu fiquei pouco tempo na casa dela, só que aí ela me fazia de empregada. Eu dormia no chão da casa dela, ela era assim, nunca me bateu, nunca me humilhou, mas eu era empregada. Não tinha um canto para dormir, ela forrou um lençol no chão e eu dormia lá. E eu pegava e ficava o tempo todo pedindo para só ver minha mãe, que eu ia ficar com ela, que só ver minha mãe. E aí ela me levou um dia para casa da minha mãe e eu fugi. Fugi para casa das minhas primas e fiquei um bom tempo lá na casa das minhas primas, trabalhando lá. Eu ajudava lá com eles, eu era babá, ajudava em casa também. Se quiser que eu faça, eu faço aqui. Só não me manda mais pra lá pra não ficar com alguém que eu não conhecia, né? E aí foi quando eu arrumei um namorado lá. Ele era um pouco mais velho, eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos. E ele tinha 22 anos. E aí ele pegou e vamos namorar, não sei o quê, e apareceu uma proposta da gente ir pra Itália. Aí minha mãe, pode ir, mas você vai ter que casar. Eu caso, vamos casar. Eu caso e eu noivei e tudo pra casar e ir embora. Aí ele arrumou uma história no acampamento de jovens da igreja, ele não foi. E eu fui, o irmão dele foi, e aí ele inventou que eu tinha traído ele lá no acampamento de jovens para não casar comigo, depois que eu descobri que foi por causa disso. E aí eu peguei e fui embora para casa da minha mãe, aí eu conheci o David. Rapaz. Eu conheci o David, a gente começou a namorar depois desse momento aí. A gente, eu fiquei sabendo que tinha um show da Cassiane lá na igreja, um show lá. E eu fiz assim, vamos, David. E o David, não, mas eu não tenho como ir, eu não tenho dinheiro. Eu fiz, não, eu pago. Eu pago, não tem problema. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, eu vi meu ex-noivo lá, eu peguei ele, dei um beijo nele e fiz, espera aí, que daqui a pouco eu volto. Fui lá conversar com meu noivo e falei, olha, se fosse para ficar com alguém, eu ficava na sua frente. Não precisava disso tudo. E virei as costas, disse que ele ia se arrepender de tudo, virei as costas e fui embora com o David. E aí a gente tá junto até hoje. Vai fazer 20 anos em maio. Né, David? Aí a gente... A gente começou a namorar, mais ou menos um mês e pouco, eu engravidei do meu filho mais velho. Foi assim, uma gravidez tranquila, foi bem tranquilo, assim, por mais que a gente era muito novo, mas foi bem tranquilo. Eu tive ele em Recife, Pernambuco, e o David apareceu uma proposta, né, David, para vir para Uberlândia, Minas Gerais, para trabalhar, aprender uma profissão, que era de gesso. E aí ele veio e eu fiquei.
Ele veio, o Henrique tinha 1 mês e eu fiquei. Aí ele pegou e me mandou vir depois de 6 meses. Aí a gente foi morar na casa da mãe dele por um tempo, não deu certo de morar na casa da mãe dele, aí a gente pegou e saiu da casa da mãe dele, fomos morar na casa de outra pessoa junto. Graças a Deus deu tudo certo, a gente passou um bom tempo lá morando e a gente alugou uma casa pra gente morar, só a gente. Aí ele pegou e eu quero mais um. Eu falei, não quero. Muito obrigado. Mas os meus pastores conversaram comigo, a minha discipuladora conversou comigo e me explicou um princípio bíblico, né? Que quando a gente casa, o nosso corpo não é mais nosso, decisão nossa, mas de um conjunto do cônjuge com a gente. E eu decidi engravidar de novo. Só que a gravidez foi de alto risco. Eu tive muita complicação. Pouco tempo que a gente estava morando nessa casa, o dono da casa pediu a casa. Quando está tudo tranquilo. Acontece alguma coisa, Acontece alguma coisa. O dono da casa pediu a casa e aí a gente teve que morar na casa da mãe dele. Aí eu passei por muitas coisas na casa da mãe dele, assim, não foi fácil, mas graças a Deus. E tem que voltar, né? Depois de não ter dado certo na primeira vez, ter que voltar de novo. E aí eu fiquei lá na casa deles até o Eduardo nascer, mais ou menos 2 meses. O Eduardo, ele teve complicação, ele nasceu antes do tempo. Fiquei 3 dias no hospital e aí a bolsa estourou antes do tempo. Ele nasceu, ia fazer 8 meses. Ele nasceu com 34, 35 semanas. Meu Deus. Foi. E teve muita complicação, porque eu cheguei no hospital com a bolsa estourada, só que eu não estava sentindo dor ainda de ter. E eles induziram o parto normal. E o que aconteceu? Eu passei 3 dias no hospital com a bolsa estourada, eles induzindo o parto normal, e eu não sentia dilatação. Você estava morando aqui em Bauru? Em Uberlândia. Uberlândia. Em Uberlândia ainda. E eu não sentia dor de ter ele, as contrações, nada. Só tava com a bolsa estourada e eles falavam para mim ficar deitada, para não ficar levantando, porque aí o líquido podia descer. E eles induzindo o parto. Ele nasceu, aí deu infecção, porque ele passou muito tempo dentro da barriga. O jeito que os médicos fizeram, depois eu descobri que estava errado, que não podiam ter feito isso, que foi o que deu complicação nele. Eu passei 15 dias no hospital com ele, tomando medicação, tudo. Depois eu cheguei em casa achando que ia ser perfeito, acabou. Vou curtir. Vou curtir os 2 meninos. Não. Ele, desde quando saiu do hospital, ele era muito doente. Ele passava muito tempo no hospital. Os médicos, ninguém sabia o que ele tinha. Cada semana, cada dia, eles diziam que tinha algo diferente, que tinha alguma doença diferente. Era pulmão, ele tinha algum problema no pulmão gravíssimo. E quando ia fazer os exames, quando eles falavam que ele tinha algum problema, suspeitava, eu ia para a igreja e orava, a gente subia no monte, orava. Quando fazia os exames, não tinha nada. Aí na outra semana era, ele tem câncer. Aí eu ia para a igreja e orava, subia no monte. Quando fazia os exames, nada. Tem problema no coração. Ia pro monte, orava, nada. Eles nunca descobriram o que realmente segredo, ele tinha. Mas ele era muito doente, então
alguma coisa tinha. E eu sempre falava que ele tinha uma carne no nariz que eu via, a garganta dele era muito estranha, só que os médicos, é amígdala e adenoide, mas não é isso simples, que tá, né? e não é isso que está causando isso tudo nele, porque ele tinha 3 anos e ele pesava 8 quilos. Meu Deus. Ele era bem pequenininho, ele tinha uma desnutrição muito grave e ele passava a maior parte do tempo dormindo ou desmaiado. Mas os médicos nunca descobriram o que ele tinha o peito dele, toda vez que ele respirava, a gente fechava a mão e entrava o punho assim, porque tinha um buraco no peito dele. Ele respirando, abriu um buraco no peito dele. E eu peguei e levei ele em outro médico particular. Aí o médico, esse menino é perfeito, não tem nada. Pegou os exames, rasgou e jogou fora e fez, esse menino é perfeito. Amém. Amém? Aí meu marido saiu, o David saiu, eu falei, ele não tem nada, eu fiz, calma, que eu acho que ele tem esse negócio, a amígdala e adenoide, tem que fazer cirurgia. Eu acredito que ele não tem nenhuma doença grave, mas tem isso. E foi quando ele começou a passar muito mal, muito mal. Eu liguei para o médico, ele tinha mais ou menos 15 dias que ele não estava se alimentando bem, não estava bebendo água, ele não conseguia. Aí levei ele para o médico pegou e pediu os exames. Quando ele pediu os exames, era na sexta-feira, na segunda-feira eu fui fazer. Aí ele desmaiou nos braços da enfermeira, que estava tirando o sangue dele. Eu peguei, para mim era normal, a enfermeira se desesperou. Meu Deus, ele desmaiou, quem é o médico dele? Eu peguei e falei, que era do outro lado da clínica. Ela, não, corre lá e leva ele lá. Aí eu cheguei lá na clínica do doutor e fiz, olha, doutor, esse aqui é a criança normal, que o senhor sempre falou que é normal. Aí ele correu, pegou o Eduardo, correu, foi lá para dentro do hospital e internou ele. Na quarta-feira o médico falou, olha, se ele não fizer cirurgia hoje, na quarta-feira de manhã, se ele não fizer a cirurgia hoje, ele entra em óbito. Porque ele não está respirando, ele não está correspondendo, ele está muito ruim. Ele não aguenta mais. E a Unimed não quis aprovar a cirurgia. Aí ele ligou para a avó, ligou para os amigos, todo mundo e ajudou a levantar o dinheiro da cirurgia. Ele fez a cirurgia na parte da tarde. À noite, o médico virou para mim e fez, olha, amém, fez a cirurgia. Foi muito grave, a gente nunca viu uma situação dessa, a gente nunca viu uma amígdala desse jeito, uma adenoide desse jeito. A minha família é toda cirurgião dessa área e a gente nunca viu uma condição feita dele. Meu Deus, para um médico É. reconhecer isso, né? Ok, o médico saiu, eu pedi para ele ir embora para casa, para ficar com o Henrique em casa. E à noite eu peguei, esperei até o último horário dos enfermeiros vir avaliar ele e fechei a porta, deitei do lado dele e orei, entregando a vida dele a Deus. Porque eu não aguentava mais, assim, durante esses 3 anos eu passei mais tempo no hospital com ele do que em casa. E eu não aguentava mais ver ele naquela situação. Ele tinha muito medo de ir médicos. Qualquer pessoa que chegava perto dele de branco, ele gritava, ele chorava muito, eu tinha muito medo. Sendo furado o tempo todo, eu não aguentava mais. E aí eu orei, entregando a ele a Deus, dizendo que eu não aguentava mais, que ele podia levar, se fosse da vontade dele, mas que eu ia ser grata a Deus acima de tudo, que ele não se preocupasse, que eu amava muito ele e eu só pedi um tempo a Deus para que sofresse aquele luto por um tempo,
mas que eu ia ser muito grata a ele pela vida que ele deixou o Eduardo viver esses anos todos, mas eu não aguentava mais ver ele sofrendo, ele sofria muito. Todas as internações dele, teve várias pneumonias gravíssimas, e eu não aguentava mais ver aquela situação. Aquele sofrimento. Sim, aí eu orei e fiz, Deus, se for da tua vontade, cura ele. Eu não quero mais que ele seja internado, eu não quero mais que ele passe por isso, mas se não, pode levar ele essa noite. Meu Deus. Porque o médico falou que poderia ser algo muito mais grave do que já tinha acontecido. Então, tipo assim, o desespero era maior. Não aguento mais. Não aguento mais. E se eu não aguentava ver ele daquele jeito, eu acredito que ele também não aguentava. E eu orei e falei, Deus, se for para curar, cura. Se não for, leva ele, que eu não aguento mais ver ele sofrendo desse jeito. E deitei do lado dele e fui dormir. Quando eu acordei de manhã, com muito medo de abrir os olhos e ver ele do lado, não sei se ele estaria vivo ou morto, mas eu orei antes de abrir o olho, agradeci a Deus por tudo e quando eu abri o olho, o Eduardo estava sentado em cima da cama, Meu Deus. brincando. E a partir daquele momento ele nunca mais foi internado, ele nunca mais passou por nada mais grave, só coisas simples, uma febre, uma coisinha ou outra. E durante esse tempo, Deus me revelou a Sofia, minha terceira filha, que ele me mostrou antes, no sonho, me mostrou ela, como ela seria, tudo, e eu não aceitei. Eu fiz, não, eu não aceito, acordei de madrugada chorando, eu não aceito, eu não quero mais, eu já tinha passado por isso tudo. O parto do Henrique foi bem complicado, o do Eduardo também foi bem traumatizante, então eu não queria mais. E aí, depois eu sonhei de novo, um anjo com um bebezinho no braço, me entregando, e mostrava que eu estava em outra cidade, outro local, e dizendo que não era da minha vontade, mas sim da vontade de Deus, que ela estava vindo para fazer um milagre, para ser um milagre. E eu peguei e fiz amém, e Deus foi me tratando durante anos até a Sofia vir. Antes da Sofia nascer, eu engravidei de um bebezinho, e eu perdi. Eu achei que era a Sofia, e aí eu estava comemorando, contando para todo mundo. Com um mês, eu perdi. E eu chorei muito, eu pedi muito perdão a Deus, eu pedi perdão a ela, pensei que era ela, muito perdão, porque assim, eu tinha falado tantas vezes que eu não queria, que aí eu me culpei. Nossa, eu falei tanto que não queria, quando aconteceu, eu não consegui segurar. E eu me culpei um bom tempo. Quando foi mais ou menos 2 meses depois, eu descubro que estou grávida de novo. Meu Deus! E agora era da Sofia. Aí a Sofia, a gravidez dela foi uma bênção, assim, não teve nenhum problema. Eu só não queria mais um parto normal, porque dos outros 2 foi muito traumatizante. E aí eu orei para Deus, eu fiz, Deus, eu não quero normal, eu quero cesárea. No começo eu nem queria. Mas já que veio, já que era da tua vontade, eu quero cesárea, eu não quero sofrer, né? E marquei o médico para fazer cesárea particular, não tinha condições financeiras nenhuma, e o meu marido desesperado. Meu Deus, a gente não tem esse dinheiro, mais ou menos em média de 15 mil, a gente não tem esse dinheiro. Não se preocupa, Deus vai mandar. E ela é louca, ela é louca, mas ok, eu marquei a cesárea, tudo certo. Faltando 10 dias, ele virou e fez, não, Iris, é melhor desmarcar, que a gente não tem esse dinheiro, não tem de onde tirar, não tem com quem conseguir,
desmarca. Eu fiz de jeito nenhum. Não aceito, vai ser cesárea, espera, você não tem fé não. E ele olhava pra minha cara e saía rindo. Aí faltando 5 dias pra cesárea. Com a mala tudo pronta, tudo certo. O médico ia viajar, que era final do ano, não viajou, porque tinha minha cesárea pra fazer, tudo certo. Com 5 dias faltando pra cesárea, ele desesperado, a gente não tem o dinheiro, não tinha nenhum real. E aí eu fiz, não, você não tem fé não, calma, Deus vai resolver. Não tenho fé, não, vamos ligar lá, vamos marcar. Desse jeito, não, aí eu fiz, não, vai dar certo, Deus vai mandar. No outro dia, faltando 4 dias, caiu de manhã logo cedo o dinheiro, que era o dia que a gente tinha para pagar o hospital, a gente tinha que pagar o hospital naquele dia. Caiu o dinheiro na conta de uma empresa que tinha falido, uma consultora que tinha falido, e a gente estava na lista das primeiras pessoas que eles tinham que pagar. Meu Deus! Faltando 4 dias para cesárea. No prazo, no dia que tinha que pagar o hospital. Aí ele me ligou, emocionado. Damires, eles pagaram, vou lá pagar o hospital. E eu fiz, tá vendo? Deus ia resolver, ia mandar o dinheiro. Aí, graças a Deus, a gente pagou. No dia da cesárea, eu tava mais ou menos bem, eu tava muito nervosa. Aí, na hora da cesárea, eu tive complicação durante a cesárea. Eu achando que não vou ter complicação nenhuma, né? Normal que tem, na cesárea não. E eu tive complicação, o médico falou que só dava tempo de tirar ela, não dava tempo de fazer a laqueadura, porque eu desmaiei, tive crise de ansiedade, aí deu crise de asma também. Eu apaguei, eu não lembro de mais nada, eu só lembro de não conseguir respirar e desmaiei. Aí eles pegaram e eu só vim acordar depois no quarto, o médico falando, olha, a gente só deu tempo de tirar ela mesmo, fechar e vamos ver pro David fazer a cirurgia. Eu vou arrumar o médico para ele fazer e ele vai fazer. Aí eu pensando, ok. Pronto, resolvido. 7 anos eu falando com ele direto, desde vai atrás, vai fazer a cirurgia, corre atrás, não sei o que, e ele me enrolando sempre com medo, né, de fazer. Aí eu peguei e engravidei da Eloá. Engravidei da Eloá e foi uma gravidez assim que eu não estava esperando muito, era o melhor momento da minha vida, era aquele tempo. E aí os médicos pegaram assim e fez, olha, você vai ter que parar com tudo, não vai poder trabalhar, que eu estava trabalhando, não pode dirigir, que eu tinha acabado de aprender a dirigir, não pode dirigir e você vai ficar mais em casa, porque a gravidez é de alto risco. Ai, meu Deus. E aí, eu peguei, tive depressão, que eu já tinha antes, né? Aí, desde os 13, né? Desde os 13 anos que eu tinha tentado suicídio, com 13 anos, mas graças a Deus, Deus foi tão misericordioso comigo que nunca permitiu que nada mais grave acontecesse comigo. Eu tinha tentado antes dela, com 30 anos, e eu descobri a Febracis, o Paulo Vieira, fui fazer os cursos dele, fui fazer curso de inteligência emocional, me peguei mais em Deus, fui para o Moreá, e aí eu fui me conhecer mais como pessoa. E quando eu estava assim voando, me sentindo que estava voando, estava trabalhando, estava bem, estava dirigindo. Os filhos já grandes. Os filhos já grandes, veio a Eloá. E aí, para mim foi um baque muito grande, porque assim, eu não estava esperando eu estava pensando daqui a alguns anos,
mas eu não estava esperando para agora. Aí eu peguei e fiz amém. Se for da vontade de Deus, vamos lá, vamos passar por isso. Mas sim, foi bem desafiador, foi bem difícil. E ela teve complicação. Eu tive complicação na gestação dela. Eu passei... Ela foi um bebê pig, um bebê que ele era muito pequeno para a idade gestacional e tinha algum risco de entrar em sofrimento fetal. Quando fez com 36 semanas, no dia que ela fez 36 semanas, o médico falou, olha, vai ter que tirar ela agora, não tem o que fazer porque ela está entrando em sofrimento fetal. Meu Deus. Foi, e aí eu fui para a sala de cirurgia e o médico fez a cirurgia dela. A cesárea foi bem desafiadora, porque assim, eu tive complicação também na hora. Eu desmaiei também, na dela também, na da Eloá. E quando eu acordei, eu fiz, doutor, pelo amor de Deus, faz a laqueadura. Te imploro. Com 4 já, né? Tá bom, né? Aí ele botou pra rir, toda a equipe botou pra rir e tirou ela e fez a laqueadura, graças a Deus. Só que aí ela só me mostraram ela e tiraram ela assim rapidinho. Meu Deus, era meu maior medo. Porque disseram que ela não estava muito bem, mas não falaram o que era. Ela, como ela era muito pequenininha, foi muito difícil do doutor tirar ela de dentro da barriga. Então ela ficou cheia de hematoma, ela ficou toda machucada. E os médicos pegaram e falaram que ela ia ficar ali numa pré-UTI para ver o que estava acontecendo, porque ela não parava de chorar. Ela estava chorando muito, não parava de chorar e reclamar. Eles me mandaram pro quarto e ela ficou lá. Eu só fui ver ela no outro dia. Ela nasceu, era mais ou menos umas 9 horas da manhã, não foi? Foi. Eu só fui ver ela no outro dia à tarde. Porque ela não tá, eles só falavam que ela não estava muito bem. Mas não me falaram o que tinha acontecido. Eles estavam com medo, mais ou menos, de ela ter se machucado, quebrado algum bracinho, a perninha na hora da cesárea. Mas aí fizeram exames, tudo, só que como ela estava chorando muito ainda, reclamando muito, ela ainda estava em observação. Aí ela veio pro quarto, 2 dias depois a gente recebeu alta e aí de lá pra cá, até quinta-feira, foi tudo bem, né? Ela é uma criança bem tranquila, bem carinhosinha, sabe? Só que aí, quinta-feira, na segunda-feira, a gente já saiu da rotina. Porque o David foi para Moreá com meu filho mais velho. Né, David? Foi. Para Moreá com meu filho mais velho. E eu fiquei com as outras 3 crianças em casa. E o meu filho ficou com febre, com infecção de garganta. Aí eu fiz, fica em casa, mas que as aulas dele já tinham começado, eu fiz, fica em casa que é melhor. E eles que me ajudam às vezes, porque não tenho ninguém para me ajudar, eles que me ajudam às vezes. Aí eu fiz assim, na quinta-feira, vamos fazer uma faxina geral, que seu pai chega amanhã no Moreá. A Sofia e o Eduardo ela tem um cantinho, um tapetinho com os brinquedinhos dela, eu mandei tirar, botar em cima da mesa. E fui estender as roupas dela. Eu fui estender as roupas dela em um lugar que eu nunca estendi. Só que assim, meu filho falou, mãe, parece que vai chover. Aí eu fiz, estendi a roupa dela e botei na área da piscina, que era o único lugar da casa que estava batendo sol. E esqueci as portas de vidro, que a casa é de vidro, esqueci as portas de vidro da área da piscina aberta, que eu nunca esqueço, nunca esqueço. Tem 1 ano e meio que a gente está lá, a gente nunca deixa aberta. E eu esqueci.
Aí eu fiz assim, o Eduardo, vai lá ver se a moça da piscina veio pra limpar a piscina. Ele fez, tá, mãe. E viu lá e fez, mãe, parece que ela não veio. Eu fiz, tá bom, eu vou fazer o café da manhã da Eloá. Aí, e a Sofia tava com ela sentadinha no sofá assistindo Três Palavrinhas, que é o que ela mais gosta de assistir. Assistindo lá, e a Sofia botou ela no andador, que ela tem um andadorzinho, botou ela no andador e foi lá na cozinha. Mamãe, você faz mamão pra mim? Eu queria um pedaço de mamão. Eu fiz, tá bom, amor. E virei pra geladeira, porque eu fiquei de costa pra cozinha, que se eu tivesse ficado de frente, eu tinha visto ela sair. Aí eu virei de costa, peguei o mamão e fui cortar, tirar a semente e tudo pra dar a Sofia. Quando eu dei na mão da Sofia, ela foi pra sala, aí eu já escutei o grito, mãe, a Eloá tá morta, ela tá dentro da piscina. Pulei dentro da piscina e realmente ela tava morta. Ela tava muito inchadinha, ela tava roxa. Eu assustei na hora, eu achei que era uma boneca, porque não parecia ser ela, sabe? Eu assustei na hora, eu peguei assim, eu ia soltando, no desespero, eu ia soltando, só que aí eu vi que era a roupa dela, que ela tava usando. Aí eu peguei, coloquei ela no braço, saí da piscina e saí gritando. E aí eu escutei o Espírito Santo falando, assopra e dá um fôlego de vida, dá um fôlego para ela. E eu peguei, assoprei dentro da boquinha dela e corri. Saí correndo, gritando pelo condomínio, que eu moro no condomínio. Saí correndo, gritando, socorro, socorro, socorro. Médico, eu preciso de um médico, socorro. E o vizinho do lado da minha casa abriu a porta. Aí eu, na minha cabeça, ele abriu a porta, ele é médico, né? Eu fui entregar na mão dele, ele pegou, assustou, que viu que ela estava morta. E pegou e, não, eu vou ligar pro corpo de bombeiro. Aí eu peguei e coloquei ela no chão. E fui tentar na minha cabeça, porque eu nem sabia fazer massagem cardíaca nela. Comecei a apertar assim nela e assoprar e virava ela, batia nas costas dela e gritando. Tudo isso eu fazendo, eu tava gritando, desesperada, pelo médico, e não via ninguém. Aí de repente chegou um rapaz atrás de mim e pegou ela do chão, porque eu botei ela no chão. Pegou ela do chão e virou ela e começou a bater nela. E eu peguei e fiz, você é médico? Ele fez, não, eu não sou médico, mas eu vim ajudar, eu sou jardineiro. Eu, não, jardineiro não, eu preciso de um médico. E aí começou a vir, porque foi de aproximadamente umas 9h30 para 10 horas, mais ou menos, esse horário assim. Então esse horário só tinha mais os empregados, jardineiro, piscineiro, e não apareceu nenhum médico, aparecia só eles para me ajudar, graças a Deus, porque eu estava muito desesperada. Aí o pessoal da portaria ficou sabendo, correram para lá e começaram a fazer procedimento de desengasgo para ver se ela vomitava. Enquanto isso, eu ainda gritava pedindo ajuda, porque eu precisava de um médico. Eu não precisa. Se eles foram anjos na minha vida, mas eu queria um médico, porque eles iam saber o que era para fazer, por mais que eles estavam ajudando muito. E eu comecei depois a gritar, que eu vi muita gente, eu comecei a gritar, Deus, 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 por favor, não faz isso comigo. Aí eu escutei uma voz, ela tá morta. O pessoal que tava lá, ela tá sem batimento cardíaco, ela tá sem respirar, faz muito tempo, ela já tá morta. Aí eu caí no chão, ajoelhei no chão e gritei, Deus! Não faz isso comigo, eu fui tão fiel a ti, porque
Eu passei por tanta coisa na vida, eu nunca saí da presença de Deus. Os meus irmãos saíram, se revoltaram diante de Deus, culparam Deus por tudo que a gente passou. E eu fui a única que nunca saí. Nunca. Eu amo Deus acima de tudo. Então, assim, eu entendo que eu tinha que passar por aquele processo para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Amém. Gratidão. E nunca culpei Deus por nada. Então, assim, eu não podia ver a minha filha morrendo daquele jeito e ele permitindo aquilo tudo. E se ele salvou tanta gente, se ele curou cego, Jesus curou cego, paralíticos, fez Lázaro, né, sobreviver. E quem era? A Eloá. Tipo assim, não pode. E aí eu gritei, Deus, eu fui tão fiel a ti, não faz isso comigo. E aí chegou uma moça, me abraçou e fez assim, eu entendi, minha filha, você foi fiel. E eu comecei a gritar, Deus, 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 não faz isso, não faz isso. Aí o rapaz fez, a ambulância tá chegando, corre e pega os seus documentos. Aí eu corri, peguei os documentos, quando eu voltei ela estava vomitando. E enquanto isso eu estava gritando, pegando as coisas assim, gritando, Deus, 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 não faz isso comigo, eu não vou suportar, não faz isso comigo, isso não, eu não posso suportar isso. E quando eu voltei, ela estava vomitando, ela vomitou muito sangue, vomitou muito líquido. Só que ela não chorava, ela não abriu o olho, ela só tinha vomitado. Quando o pessoal do Corpo de Bombeiros chegou, ela pegou e assim, parece que todos os gritos que eu tava pedindo ajuda, um médico, ela sentiu quando ele pegou ela no braço. Quando ele pegou ela no braço, ela gritou e botou pra chorar. Melhor choro, né? Um grito bem forte, melhor choro. E ele estava no Moreá. Não conseguia falar com ele. O meu filho Eduardo, do meio, ele conseguiu ligar para ele e contar que a Eloá estava morta, não foi? Ele me ligou, pai, Eloá se afogou. Pega ela e fala primeiros socorros. Aí eu vi um desespero, uma agonia, eu tava começando a entender, né? Aí eu fiquei preocupado, eu disse, nossa, o negócio lá não tá primeiro socorro, não, tava avançado. E no fundo eu vi alguém fazendo nela a massagenzinha para ela voltar. Meu Deus, e longe. Longe, e ela desesperada, e gente gritava no fundo, já morreu. E aí ele desligou, eu não entendi o que ele falava, aquela agitação. E aí eu desliguei e fui avisar ao pessoal da intercessão lá, onde eu tava. Falei, pedi oração que minha filha se afogou e lá tá feio, eu não sei como que tá, e saí andando. E aí liguei para um colega meu para pedir oração a ele. E aí ele até na hora foi até um pouco engraçado, ele, e aí, solta aí, Deus revelou o quê? E eu disse, não, minha filha tá morrendo, ora. Ele, não entendi, se minha filha tá morrendo, não sei o que aconteceu, ora aí. Pedindo oração, né? Aí mandei nos grupos da família, mandei mais em algum canto e fui caminhar, fui chorar. Deus, por favor, salva minha filha, Deus, sopra de novo o fôlego de vida nela. E caminhei um pouco para cima, assim, tinha uma piscina perto, fiquei dando volta, chorando, clamando. Aí um rapaz viu, né? Falei assim, moço, você tá bem? Disse, não tô bem, tô desesperado, minha filha tá morrendo, eu não sei o que tá acontecendo. E tá um desespero. E comecei a falar, não queria nem falar com ele. Ele, não, vamos lá embaixo, vamos procurar o pastor, vamos procurar uma pessoa para orar por você. A gente desceu lá embaixo, a pastora me atendeu, e aí a gente foi ligar para ela, e ela tava num desespero, que ela já tava vendo já que não tinha mais solução. E aí quando a gente ligou para ela, que a pastora, bem dizer, começou a orar, foi a hora que o bombeiro tinha, bem dizer, pegado ela, né? E ela deu um choro muito forte. E aí a pastora disse assim, olha, tá tudo bem, eu vi Moisés na vida dela, esse choro aí é bom, então assim, fica tranquilo que Deus já fez a obra. E aí eu me acalmei um pouco, mas assim... Queria ver, queria pegar. Queria ver, queria pegar, queria sentir, né? E aí ela disse, olha,
fevereiro agora faz um culto de Ação de graça, porque a vitória já é sua. Eu disse, amém, pastora. Só que assim, do lado de cá, ela tava para entrar no carro do bombeiro. E assim, a Eloá tava chorando, mas assim, aquele desespero de morte, aparentemente parecia ter já resolvido um pouco, né? Só de ver ela chorando ali, foi um dos melhores choros da minha vida que eu falei assim, cara, não tem choro melhor. Pode chorar, pode fazer o que quiser, esse choro é o melhor. E aí eu fui pro hospital com um corpo de bombeiro. Quando chegou lá, tinha uma equipe imensa no Hospital da Criança. Eu escutava os médicos, ela tem alguma deficiência? Aí eu fiz, não. Só que assim, eu pensei, tipo, é normal, eles estão fazendo perguntas de rotina, se tem alguma doença, se tem... Aí eu fazia, não. Aí olhava um pra cara do outro e meio que estranho, só que eu não tava percebendo nada porque eu queria ver se ela tava respirando, a saturação, o batimento, tava bem fraquinho, mas era isso que eu queria ver. No meio disso tudo ainda conseguia mandar foto pra mim, pra eu ver. Pra ele ver, pra ele tá vendo, ó, ela tá ficando bem. Recebi uma foto, não foi, irmão, que você mandou, o bracinho dela um pouquinho troncho, eu disse, fica calado, achei estranho, né? E os médicos pegou e fez assim, aí depois de novo, ela tem alguma deficiência? Eu fiz, não, ela não tem. Ok, né? Aí a médica pegou e fez, mãe, ela tá muito agitadinha, só que ela não abriu o olho em momento nenhum. Ela tá chorando muito, ela tá muito agitadinha. Pega ela, fica sentadinha aqui que a gente vai fazendo os procedimentos com ela deitada aqui, sentada com você. Antes disso, ela tinha feito o raio-x do peito, tinha feito o exame de sangue e foram avaliar. Aí, enquanto isso, ficou outros médicos aqui, e a médica... a médica estava lá e depois ela saiu. Enquanto a gente estava vendo tudo, aí eu fiz, doutora, a mãozinha dela fechadinha, os bracinhos meio tortinhos, as perninhas meio tortinhas, eu fiz... Doutora, ela tá estranha. Ela não consegue abrir a mão e ela tá toda tortinha. Aí eu fiz Atrofiada, né? Aí eu fiz assim, por que ela tá assim? Aí ela pegou, abaixou do meu lado. Aí eu assustei, fiz, quando o médico abaixa assim do seu lado pra ficar do mesmo nível, né? Eu assustei, aí eu afastei um pouco, ela fez, olha, mãezinha, como demorou muito, aproximadamente do tempo que pegou ela na piscina e o tempo que o socorro chegou, que ela vomitou, foi mais de 20 minutos, faltou oxigênio no cérebro, aí provavelmente ela não vai mais andar, ela não vai mais falar. Aí eu assustei, eu fiz, oi? Aí ela, então assim, você já tem que ir se preparando, a gente tá preparando a UTI para ela, para levar ela, porque eu fui ver os exames, o peito dela tá encharcado de água, tá com água no sangue e é muito grave o que ela tem. É muito grave, então vai ter que drenar essa água toda, e assim, é muito grave. Eu fiz, tá bem, tá bom. Aí ela saiu, né? E eu fiquei com ela no braço e eu ficava, Eloá, você tá bem? Ela tá bem, tá? Ela tá no soro, tá bom? Aí já trocaram o oxigênio dela, botaram o outro, que é melhor, eles falam, tá bom? Me desculpa, a mamãe não vai mais deixar você sozinha, você tá bem? E todas as mensagens que as pessoas me mandavam, eu botava para ela escutar. Olha, Eloá, as pessoas te amam, todo mundo ama você. Olha, a vovó, olha, todo mundo te ama, você vai ficar bem, você tá bem, você tá bem. 2 horas depois, a médica voltou. Ela estava sentada, observando tudo, os enfermeiros olhando tudo, e não tinha nada. Meu Deus. Os bracinhos dela estavam normal, a perninha dela estava normal. Aí a médica assustou, fez,
Ai, a mesma criança que eu deixei, não? E ela tinha botado dieta zero, não podia dar de mamar. Ela, não, pode dar de mamar pra ela tá ótima. E refez os exames, não tinha mais nada no pulmãozinho dela. Toda a água do pulmão tinha secado. A água do sangue desapareceu. Sem um medicamento. Sem medicamento nenhum, porque ela não estava sendo medicada. Que eles estavam esperando uma vaga da UTI. E ela estava bem. Mandaram ir pro quarto, de 4 horas da tarde. Mandaram ela ir pro quarto. Quando foi no outro dia, no horário que ela entrou no hospital de 10h40, de 10h40 no outro dia, 24 horas, ela já estava recebendo alta e mandando ela embora para casa. Com tudo perfeito. Com tudo perfeito, não tinha nada, Nenhuma sequela. estava perfeito, não tinha sequela nenhuma. Então, assim, é um milagre muito Milagre do grande. Assim, Senhor. as orações das pessoas, tinha pessoas fora do Brasil orando por ela. Foi muita gente orando pela vida dela. Então, Deus, grupo de intercessão daqui, das outras igrejas também que ficou sabendo. Então, assim, Deus escutou as orações de todo mundo. Ela escutou também todas as orações que mandavam para mim, eu botava para ela escutar. E ela hoje está perfeita, maravilhosa, chora muito bem. E sem sequela nenhuma, porque geralmente tem sequela porque ela teve parada cardíaca e parada respiratória. E os exames? Perfeitos. Não tem nada. Nada alterado, nada. E o nosso milagre Meu Deus. tá ali, bem. Menina. Meu Deus. É Deus, né? Porque Deus fez um milagre, porque muito improvável, né? Na situação que foi achar ela na piscina, a situação que demorou, né? Uma pessoa capacitada para fazer os primeiros socorros, para atender ela, o tempo que ela ficou inconsciente, desacordada. Até o corpo dela, né? o corpo O dela. corpo dela já não tava. Não, Não já. tava. Até nas tava fotos você mal. percebe, a família percebeu bem. Nossa, ela estava muito inchada. Depois que ela chegou no hospital, as fotos, você vê, a foto de longe, assim, você vê que ela estava bem inchada ainda. Tinha alguma coisa, né? Assim, o incrível ainda, o milagre de Deus é dentro de 2 horas, os médicos preparando o UTI, pulmão cheio d'água, sangue alterado. Daqui a pouco a menina tá brincando, tá bem. Assim, Deus fez a obra completa sem deixar nenhum detalhe para trás. Assim, é um milagre do Senhor. Meu Deus. Nosso tempo acabou e estamos estourados. Ai, quero mais um. Quero mais um programa juntos para poder contar aquilo que Jesus fez, está fazendo na vida de vocês. Mas eu queria que você falasse para aquele que está em casa. Lá no começo, né? O que você falaria sobre o perdão? Porque de tudo, né? A gente estava conversando antes e você falou de liberar perdão. Tantas pessoas estão amarradas, né? Sim. Nisso. Eu falo assim que a pessoa que ela não libera perdão, a vida dela literalmente fica amarrada. Sim. E não vai pra frente, e não adianta, não né? prospera, você não cresce espiritualmente, você não cresce em momento nenhum. É uma coisa que a gente conversa muito lá em casa, né, David? É o perdão e a gratidão. Quando eu escutei uma vez, quando eu era muito pequena, que o coração grato alegra o coração de Deus. Então, assim, eu aprendi a ser grata muito cedo, assim, de tudo das graças. Então, assim, se Deus tivesse levado ela, tinha sido uma dor muito grande para mim. Mas eu ia ser muito grata pela vida dele, porque, assim, por mais que foi pouco tempo, mas eu entendia que era por um propósito muito maior. E o perdão
quando a gente aprende sobre o perdão, que quando você não perdoa alguém, você está carregando aquela pessoa. Imagine você carregando uma pessoa de 1,80 m nas costas, de 70, 80 quilos. Cara, o quanto pesado isso não vai ser na sua vida, na vida dos seus filhos, porque isso você leva, né, em geração. É uma pessoa amargurada, uma pessoa... Então, assim, é ser grato, é decisão. Eu acho que gratidão e perdão é decisão, é todos os dias. É quando vi algo assim de querer reclamar e para e fazer assim, meu Deus, gratidão, não posso reclamar, onde você me colocou hoje. Quando vier aquelas lembranças ruins de tantos abusos passado, físico, emocional, é dizer, hoje eu te perdoo, hoje eu libero o perdão sobre a sua vida, hoje eu te libero em nome de Jesus, hoje eu me libero em nome de Jesus. Tira esse peso, né? Sim, tira esse peso de cima de mim, porque a gente não pode carregar ninguém. É tão difícil às vezes nos carregar, né? Ainda tem que carregar os outros, não dá não. Não vale a pena. Não vale a Não vale pena. a pena. Então, assim, é isso que eu falo para as pessoas, é liberar perdão, ser grato e esquecer. Assim, a gente não pode esquecer de tudo que a gente passou. Eu nunca vou esquecer dos momentos que eu passei quando era pequena, de tudo, mas esquecer a dor. E quando alguém precisar de uma palavra de superação, seja aquela pessoa na vida da pessoa que está precisando, seja ela, você está passando por isso, mas ei, eu passei por isso, e olha onde eu estou hoje, olha onde Deus me colocou, porque isso tudo que eu tenho é dele, é para ele, é para a glória dele. Então, assim, é sempre pensar desse jeito. Né? E você? Verdade. O que você tem para falar de tudo isso? Acho que a pessoa ela tem que agradecer por tudo, né? A gente não sabe o amanhã, a gente não sabe o futuro. E em nenhum momento eu fiquei agoniado, fiquei desesperado um pouco, né? Tava longe, vendo de longe é diferente do que tu tá presenciando, mas você vendo de longe sem poder fazer nada também é ruim. E eu só dizia, Deus, sopra no coração dela e... Aí, ó. E foi muito grato a Deus por tudo, muito grato. E aquela pessoa também que precisa perdoar, que ela perdoe, porque o perdão lava a alma, o perdão solta, o perdão fica mais leve com o perdão, né? Vamos ter que acabar. Como que faz o contar? Vamos encerrar com ela? Vamos. Vamos ela lá. Que confundiu todo mundo. Né? É um Que milagre. neném mais lindo. Canta parabéns, Felipe. Aí, ó. Parabéns. Parabéns. pra você. Ela tá com 8. Com 10. 10. 10 meses. 10. É que 2 meses. É. Um aninho. Um aninho. Aê! Aê! Ai, que bom relar num milagre. Ai, vamos ter que ir embora. Deus, tenho certeza que vai edificou a tua vida aí. E você que tá aí, ó, precisando liberar perdão, em nome de Jesus, libera perdão. E aqui, ó, vê um milagre vivo. Aquilo que Jesus fez e faz. E o nosso primeiro testemunho do ano, eu quero profetizar a tua vida aí, que você tá aí em casa falando, será que eu esse ano vou viver um testemunho? Vou estar aí no sofá, quero profetizar, toma posse, que você vai estar Amém. aqui contando teu testemunho, aquilo que Jesus fez. É muito bom ver milagre, né? Verdade. É muito bom ter um Deus que faz, continua fazendo. Amém. Em nome de verdade. Jesus. Tchau, dá tchau. Tchau, tchau.